alguém está em Cristo, nova criação é. A Bíblia diz que Ele me reconciliou consigo mesmo e ponto final. Mas Cristo é muito mais do que o nosso acesso a Deus. Cristo é o acesso de Deus até nós. Aleluia. Amém, amém, amém. Vamos comigo ali para 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. É bom quando Jesus liga o ar, né, velho? Vem um ventinho aí do norte e do sul. Bom demais. Bora, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Eu já falei essa mensagem aqui, eu já preguei sobre ela umas 2 vezes, mas eu vou repetir que a gente vai acrescentar mais algumas coisas, ok? A gente está filmando agora, gravando, vai liberar na internet. E você também ouve outra vez se você esteve aqui. Se não, se abra para o que é novo. 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Eu vou repetir isso. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Nos reconciliou consigo. Por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, gente? Então, o amor de Cristo, verso 14, nos constrange. Logo um morreu, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Infelizmente, a questão da morte hoje no Evangelho, ela é tratada como morte dos seus sonhos, morte dos seus projetos. A religião sempre vai impor que você abra mão de alguma coisa. E entre aspas, quando você consegue, você se gloria. A mensagem de Cristo às vezes é substituída por algo chamado testemunho. Você pode até contar uma experiência que você teve com Deus, mas isso não edifica realmente com a edificação que Deus quer, que é o conhecimento de Cristo. Eu fui muito edificado. Não, você até ficou feliz com a experiência de alguém, mas o que edifica é a mensagem do Evangelho de Cristo. É falar a respeito de Cristo. Porque às vezes não é testemunho, é testemunho. Nem tudo que as pessoas falam que Deus fez, realmente Deus fez. Tem coisas do tipo, aconteceu um desastre num país, não que não seja Deus isso, mas você vê como às vezes é ridículo isso. Aconteceu um desastre no país, morreram 200 pessoas e um foi salvo. Aí dizem que esse que foi salvo foi Deus. Ou seja, Deus se importou só com essa pessoa e as outras ele não estava nem aí, deixou morrer.
Quem está entendendo isso? Às vezes coisas que a gente diz que Deus fez são coisas naturais, são coisas normais. Aqui a gente tem tido muitas experiências com pessoas que contam realmente coisas de Deus, curas, milagres, sinais, mas assim, eu não fundamento vocês com essas coisas. O maior fundamento doutrinário é falar o que Cristo fez com a sua crucificação e ressurreição. Experiência não sustenta ninguém. Resultado não sustenta ninguém. Nem o galo cantou hoje. Estão entendendo, gente? Eu não estou falando para não anular, não contar, mas às vezes a gente resume o evangelho a isso. Que é, entre aspas, né, evangelizar uma pessoa e você não conta o que Cristo fez na cruz. Você não usa a mensagem da reconciliação, a palavra da reconciliação. Você usa, não, Deus pagou minha conta, me deu um carro, me deu uma casa. Você rebaixa a Deus a somente isso. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá. E ele diz, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si. Afinal de contas, Sérgio, que é viver para si? Gente, viver para si não tem nada a ver com o que você sonha e projeta. Porque parece que Deus é um carrasco, um destruidor de sonhos. E você foi naqueles apelos à frente, você chorou 10.000 vezes. Venha, Deus está pedindo seu sonho, seu Isaac. Não existe Isaac na nova aliança. Isso é da antiga, outra dispensação. O que Deus quer de você hoje é uma vida por meio dEle, por meio da justiça dEle. E isso só vai ser bom para você. Isso vai trazer sucesso para você. Deus não está investigando se você é fiel ou não. Deus não está querendo investigar se você é bom ou não. Ei, Deus não acredita em você. Vamos quebrar logo a religião. Deus acredita em si mesmo, em você. Então vamos parar de tentar provar alguma coisa para Ele. Isso é complexo religioso, a gente nunca vai conseguir. Então desista logo. Ele ofereceu um novo meio de vida para você. Viver por meio dEle, entendendo que eu já estou reconciliado com Ele. Não fui eu que vim aqui me reconciliar com Deus, foi Ele que me reconciliou na cruz. É esse entendimento que você tem que levar, independente de acertar ou errar. Eu estou reconciliado. Ele me colocou no Filho, Ele me colocou em Cristo. Vocês estão entendendo isso, gente? Então morrer para si mesmo é morrer para o seu esforço próprio, morrer para a sua justiça, morrer para o meio de vida que você escolheu, ou que você foi ensinado a viver, morrer para o seu conceito de sucesso. Eu postei algumas coisas no Cristo Nosso, eu parei porque eu quero colocar algo melhor para vocês, mas assim, cara, o nosso conceito de sucesso, todo ele é deste século, para não dizer secular, entendeu? Às vezes a igreja, principalmente, eu não posso falar de outro país porque eu sou brasileiro, mas a igreja do Brasil tem muito empreendedor e pouco pastor, porque não pensa em pessoas, pensa em construir prédio, parede. Prioridade de Cristo não é essa. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Estou escrevendo algo sobre isso. A igreja primitiva ou do primeiro século, a primeira evidência de generosidade, de novo nascimento, foi vender propriedades e depositar aos pés dos apóstolos para ajudar pobre e necessitado. Eu nunca vi Pedro, João, Tiago e os outros comprando algum espaço. Eles cuidavam da distribuição. A
A igreja do último século quer construir. A do primeiro século, destruía, se desfazia. A do último século quer construir. Não, que mané pessoas, a gente precisa de um espaço, precisa de um negócio grande, bonito. O meu castelo precisa ser mais bonito que o outro. Não. Deus te deu um reino, não se apega a castelo, não. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, é uma série que eu vou escrever, chamada Mude a Sua Mentalidade para Melhor. Às vezes você está reinando em vida e não sabe. Porque o seu conceito de reinar em vida, às vezes, é secular. É ter muito dinheiro, é ter. Esse é o conceito do evangelho, é esse. Eu não estou falando que você vai passar necessidade, não. Tem suprimento agora, ó. Você sabia que os necessitados da época da igreja primitiva não contavam com algo sobrenatural? Eles contavam apenas com a generosidade daqueles que lideravam. Porque você vai ver lá, ó. Homens vinham, vendiam as suas propriedades, depositavam nos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que aquela igreja era um só coração, entregues de alma, e não havia necessitado entre eles. Você vai ver 2 Coríntios 8:9, Paulo rogando, confrontando os coríntios a ofertar. Mas não era para construir nada, gente, era para ajudar pessoas. Porque ele sabia que quando ele voltasse para outra cidade, ele sabia que tinha gente lá precisando de donativo, precisando de comida. Aí o testemunho é: Deus me deu um carro importado, uma casa, um casarão, 5 quartos. Olha o conceito, né? Esse é o testemunho do cristão desse último século. Eu não estou falando que ter essas coisas é pecado ou errado, tá, gente? Mas assim, o testemunho de Paulo é outro. Eu até voltei para o testemunho, né? O conceito de Paulo porque eu aprendi a viver bem e satisfeito em toda e qualquer situação. Tanto sei ter em abundância, como ter falta. Em todas as coisas, eu vivo bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o cara tira só o tudo posso e bota em tudo quanto é coisa. Eu posso tudo. Não, ele está falando de tudo pode em conseguir viver bem. As maiores buscas por Deus hoje é por dinheiro. Tudo bem, ele se fez pobre, ele supre você, vai chegar, beleza. O Espírito Santo vai te dar alguma ideia, vai te fazer prosperar. Ok, concordo plenamente, vivo isso. Ok, agora esse não é o foco. O foco é um Jesus apaixonante, que me deu muito mais e me faz viver acima dessas coisas. O ter é aniquilado pela consciência de ser. Ter já não faz mais sentido quando você sabe quem você é. Porque o ter não vai ditar o que você é. O que você é que vai ditar o que você vai ter. Vamos nessa. Então ele diz, ó, um só morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele, ou por meio daquele, que morreu e ressuscitou. Porque a ninguém conhecemos ou consideramos segundo a carne. Carne não é pecado, gente. Carne é um tipo de justiça. Justiça própria, que produz pecado. Obras da carne. Alô? Vocês estão entendendo isso bem? A ninguém conhecemos. Inclusive a mim mesmo, eu já não me conheço segundo a carne. Porque se alguém está em Cristo, nova criação
as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. O meu estilo de vida, a minha justiça mudou, o meu condutor mudou. Eu estava conversando com os meninos lá em casa esses dias, e eu falei, às vezes você não é guiado pelo Espírito, você é guiado por uma necessidade. É a necessidade que diz se você tem que correr para trabalhar logo ou não. E você acaba se enforcando num trabalho que você nunca sonhou e nem foi direcionado por Deus. Mas você quer dinheiro, porque a necessidade está batendo na sua porta. Mas a necessidade precisa ser colocada no lugar dela. Ei, quem dita as regras aqui é o meu Espírito. É o Espírito Santo. Ele vai me direcionar a coisa certa. Você entende a diferença desses dois tipos de vida? Desses dois tipos de condução? Agora é questão de crer, é questão de confiar que o meu pai é bom e ele tem o melhor para mim. E o melhor, ele é onisciente, ele conhece o que vai me fazer sorrir lá no futuro. Mas se você quiser continuar sendo Deus de si mesmo, ele vai deixar, ele não vai brigar com você por causa disso. Você está vendo aqui, ele está vindo lá na frente, ele sabe o que é melhor para você. Tem alguém aí? E ele nos reconciliou consigo mesmo. Uau. Quem pode separar de Deus aquele que Deus reconciliou? A imagem que eu quero passar hoje não é de um Deus que você tem que buscar, mas é um Deus que busca você. Porque às vezes a imagem que nós temos é a gente se esforçando para chegar e pegar na mão de Deus. E a nossa força vai sustentar a gente com Deus. Só quando sabe que nós somos fracos. Não, quem está segurando você é a mão dele. Não tem como mais soltar. Já foi. E às vezes, com laços e cordas de amor eu te atraí. Você está amarrado a Deus. E às vezes, mesmo amarrado, você se sente longe. Porque cometeu algum erro, porque fez alguma falha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Evangelho não se vive por meio de sentimentos, mas de crença. A Bíblia diz que ele me reconciliou consigo mesmo em ponto final. Independente do que eu faça, independente do que eu tenha, eu estou reconciliado. Eu não estou do lado, eu estou dentro. E ele dentro de mim. Lucas capítulo 15. Verso 11. Lucas 15 é um capítulo cheio de parábolas. Tem duas parábolas, a da dracma perdida e da ovelha perdida. E Jesus está tentando passar um ensinamento aqui, e ele fala sobre ovelha perdida, eles não entendem. Fala sobre dracma perdida. Ovelha é só um animal, né? Dracma é um objeto. Agora, para eles entenderem melhor, ele vai falar sobre um filho que se perdeu. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Que eu estou falando aqui de humanidade, de pessoas. Eu vou contar uma parábola. E ele diz, a Bíblia no verso 11 diz, continuou. Ou seja, se você é estudante de hermenêutica e exegese, você vai ver que isso aqui aponta para a continuação de uma história que ele está falando. Ok? Então vamos lá. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço
deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter... Só um minuto. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, caindo em si, presta atenção que ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com... Trabalhadores, ele não falou filho. Quantos trabalhadores de meu pai comem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A pergunta é: isso aqui é arrependimento? Ou é remorso? Eu chamo esse filho aqui de interesseiro. Ele falou: rapaz, estou com fome, vou voltar para casa do meu pai. Lá a galera trabalha lá e ele paga bem. Ele não queria uma família, ele queria um emprego. Quem concorda comigo? Ainda veio o discurso pronto, né? Pai, acho que as lágrimas também estavam prontas. Eu pequei, pai, só digno não, só digno não. Ele não sabia o pai que tinha, por isso que ele fez isso. Ó, se estiver saindo um áudio aí, é um cachorro que está passando aqui embaixo, viu? E levantando-se, foi para seu pai. Presta atenção nisso, gente. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, ao discurso, repetiu o discurso: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto. Ele não falou estava distante, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia. É impressionante como a gente usou esse texto para falar de crente desviado. Não é isso? Tem que voltar para a igreja. Quem já ouviu isso umas 200 vezes, né? Levanta a mão aí também. Então, se você parar para analisar aqui, duas coisas. 2 filhos. Esse era o mais moço. Tipificam 2 alianças, ok? 2 tipos de 2 povos diferentes. O mais velho representa a lei de Moisés, Israel, que estava com Deus. E eu vou ler o restante do texto. E o de cá, os gentios, o mundo em si, toda a humanidade que veio de Deus. Mas é impressionante que hoje é mais fácil entender isso. A herança aqui, parte da herança, significa a terra e tudo que Deus fez na terra. Você vê que o filho passou a ter necessidade quando a terra parou de produzir. Houve seca. E ele, caindo em si, vou apelar para Deus. Esse é o reflexo desse tempo que eu creio que vai acontecer. O mundo está em crise, a nossa nação está em crise. E isso não é um problema para Deus. Isso é um problema nosso. Mas as pessoas vão apelar para Deus. E elas nem vão precisar chegar até Ele. Porque o Pai
vai correndo até elas.